TVPT Entrevista. Estamos começando mais um TVPT Entrevista. E o nosso entrevistado é o Alexandre Teixeira, lá do Rio de Janeiro, que é militante do PT e é blogueiro, militante virtual. E o nosso papo hoje vai ser sobre militância virtual. Alexandre, quanto tempo de PT? André, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu estou filiado desde 1984 ao PT. Em 94 fui candidato a deputado estadual, naquele processo de ajudar a construir o partido, né? Participei também com muita saudade da campanha da fome, combate à fome do Betinho, né? Que foi uma das bases, inclusive, que proporcionou a vitória de Lula em 2002. Pouca gente faz esse vínculo, mas a campanha que teve todo um processo de participação solidária de grande parte da sociedade civil e de forma voluntária, aquilo ali criou os embriões do que viria a ser posteriormente os núcleos, né, de campanha do Lula em 2002. Consolidou com o trabalho que o Lula fez da campanha da Caravana da Cidadania. E esse seu acúmulo de militância hoje te fez tornar uma das grandes referências de militância virtual. Como que é essa transição do militante do dia a dia e agora com os adventos das redes sociais, ser um militante na internet? Isso é uma coisa assim que até assusta, né? Dado o alcance do que significa esse trabalho nas redes sociais. Agora, deixando bem claro que eu não defendo um trabalho de militância somente virtual. Eu acho que o trabalho da militância virtual, ele favorece o trabalho da militância tradicional, no sentido de que ele dá velocidade e ele encurta o tempo de transmissão das informações. Nesse sentido, para mim foi uma experiência muito interessante pegar o acúmulo da atividade de experiência na vida concreta, vamos chamar assim, e trazer isso para a militância virtual. Isso foi muito interessante. A militância virtual, então, ela agrega a militância física? Com certeza. Essa experiência é que eu acho que os partidos políticos, a sociedade civil, o mundo universitário ainda está tentando entender como isso funciona, né? No embate político, eu percebo que grandes setores oposicionistas não dão nenhum valor a isso. E as redes sociais, né, a militância virtual, ela vem demonstrando que ela tem um papel importante. Muito, poderíamos dizer, voluntarioso e até no sentido nobre da palavra, anárquico, porque não tem uma linha diretriz única. Mas isso é importante, porque permeia e traz uma diversidade autêntica do que está se passando na sociedade. A campanha de 2005, ou melhor, no processo de 2005, quando o PT sofreu os primeiros golpes aí da questão da mídia conservadora, dos partidos de oposição, a internet cumpriu um papel fundamental. Você concorda? Concordo, com certeza cumpriu. E naquele momento, eu acredito que tenha sido o único bastião de resistência, né? E que se manteve até hoje. Através das redes sociais, a gente tem detectado isso, é onde tem surgido as verdadeiras informações que fazem contraponto com o pensamento único chamado midiático do grande poderio econômico da comunicação no Brasil. Hoje é impossível, então, se pensar uma campanha eleitoral sem pautar uma ação de organização, de mobilização na internet? Com certeza, quem desvencilhar, quem menosprezar a importância do serviço, do trabalho efetivo desenvolvido nas redes sociais, peca, já está começando de forma errada. Tem que ter todo o trabalho tradicional, né, de você ter um marketing político, ter um comitê estratégico, mas você tem que ter também uma atuação no mundo virtual. O mundo virtual hoje ele é fundamental. Principalmente para você chegar ao maior número de pessoas? Com certeza. A linguagem que se adota ali, né, mal comparando ou bem comparando, é a linguagem dos veículos de massa, né? E essa linguagem do veículo de massa está disponível a qualquer pessoa. Hoje no Brasil, grosso modo, o último dado que eu tive, nós devemos ter, por exemplo, só no Facebook, aproximadamente 80 milhões de pessoas que têm
uma conta. Não significa que todos utilizem diariamente. Mas 80 milhões de brasileiros têm uma conta que talvez 1 ou 2 vezes por semana eles acessem. Ainda não tenho, eu não tenho um dado específico quanto desses 80 tem uma certa constância, mas é um número crescente. Hoje na internet, qual que é o seu principal modo operante? Qual que é o seu principal espaço virtual hoje? Eu tenho um blog chamado Mega Cidadania, recente. Qual é o endereço do blog para o pessoal que está assistindo a gente? É www.megacidadania.com. É no WordPress, www.megacidadania.com. E lá nesse blog você fala de que assuntos? A minha especialidade, eu estou me reivindicando, né, ser um embrião de um Wikileaks brasileiro. Por quê? O Wikileaks tradicional, famoso, mundialmente conhecido, ele deu difusão a documentos sigilosos, né, que circundavam a Casa Branca, o poder americano. E o que eu estou fazendo no Mega Cidadania? Eu estou dando uma dimensão, uma divulgação a documentos não sigilosos, porque são documentos públicos, da AP 470, processo que está em curso no Supremo. Mas são documentos que, apesar de público, não estão disponibilizados com grande facilidade a quem queira, por exemplo, ter acesso para saber se o que está sendo falado é verdade ou não. No Mega Cidadania a gente coloca o documento. E temos colocado documentos que têm colocado em xeque aquilo que está sendo apresentado à grande opinião pública. E você acha que a internet ela vai ocupar um espaço cada vez maior agora nas próximas eleições? Com certeza. Disso daí eu não tenho dúvida, André. Eu acho que, inclusive, a forma de você difundir uma campanha, ela tende a reduzir o custo utilizando as redes sociais. Porque nas redes sociais você consegue fidelizar a pessoa, ainda mais quando o trabalho é feito de forma voluntária. E você conseguiu, nesse tempo de militância virtual, conhecer gente do Brasil inteiro que também atua nessa mesma área. Você pode dizer pra gente se é expressivo hoje dentro do PT o número de militantes que se intitulam os militantes virtuais, que fazem militância virtual? Eu tenho detectado isso, André. Boa lembrança. No meu caso, né, além de eu ter o blog Mega Cidadania, que eu já falei, eu tenho também uma conta no Facebook. E no Facebook a gente consegue identificar, porque o pessoal, a maioria coloca, o local de origem, né? E a gente vê que tem gente do Brasil inteiro, como você disse. E o pessoal, eles sentem esse espaço virtual como um espaço de colocar o seu sentimento, né? Muita gente utiliza as redes sociais para as mais variadas atividades, desde lazer, para fazer joguinho, para conhecer novas pessoas, ter relacionamento, inclusive, né? Juventude, para marcar seus encontros e tal. Eu utilizo principalmente, fundamentalmente, no aspecto político. E muita gente também assim procede. E esse pessoal afim, que discute mais política, eu tenho identificado que eles conseguem fazer da rede social um local de exposição daquilo que eles pensam e querem para a sociedade. E pautado nisso, o PT, você acha que quais são os principais desafios do PT agora no ponto de vista da internet? O que você acha que está faltando alguma coisa? O que você acha que pode ser feito assim para melhorar essa relação com o militante? Eu acho o seguinte, o PT recentemente teve no mês de junho, fez o primeiro encontro da qual eu tive o orgulho, a honra de ter participado, da chamada Rede PT. Juntou uma série de militantes virtuais, inclusive alguns não filiados, que não estavam filiados, mas que se intitulam petistas, porque o sentimento de defender a causa do PT, às vezes, transcende o formalismo de estar filiado ou não. Isso é uma eventualidade, né? Mas os petistas reunidos, eu sinto que o partido como um todo ele está caminhando para adentrar nesse, vamos chamar, no mundo novo do que seja as redes sociais, né? O que ocorre na sociedade, ocorre no partido também. Eu percebo, sinto isso, uma certa descrença por ser uma coisa nova, como que isso vai ter impacto, os estudos, a aferição do que significa a rede social num processo político,
ainda é um processo recente, ainda não se tem uma aferição científica que comprove, como, por exemplo, pesquisas de opinião numa política tradicional. No caso das redes sociais, eu acredito que isso vai se dar muito rapidamente. Na campanha de 2010, nós percebemos isso. O papel que teve fundamental as redes sociais na defesa da candidatura Dilma. Qual que é o seu recado para o militante que está em casa, que o simpatizante do PT também, que queira articular e se tornar um militante virtual? É muito simples. Primeiro, ter o seu computador, ter a boa vontade e um pouquinho de tempo por dia. Ler bastante, consultar o site do partido, que tem uma série de orientações de história, consultar o site da Fundação Perseu Abramo. Ler muito, isso é importante. Você lendo e você tendo uma trajetória mínima que seja de movimento estudantil, no movimento de bairro, você atuando no seu sindicato da sua categoria, né? Qualquer tipo de atividade social é importante ser trazida como experiência para você colocar no mundo virtual. É simples, não é difícil. Muito obrigado, Alexandre, pela sua entrevista. Assim a gente termina mais um TVPT Entrevista. Este e outros programas você pode acompanhar no www.pt.org.br. Até o próximo programa. TVPT